começar então o nosso estudo dessa semana, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e o tópico, a reconciliação com os adversários. O capítulo é sobre a misericórdia. Kardec, portanto, nos coloca na posição do perdão, principalmente, como a fonte de toda a misericórdia, tanto na misericórdia terrena quanto na misericórdia divina. E é curioso ele fazer essa ponte, porque a doutrina, especialmente a católica, mas as igrejas cristãs em geral, partem da premissa do perdão divino para nós. Isso parece ser uma necessidade e que foi estudada profundamente por diversas correntes filosóficas, depois pela psicologia e pela psicanálise, porque, de um modo geral, nós associamos a figura de Deus como de um pai que organiza em nós as normas morais. Jesus, percebendo isso, ao invés de se dirigir a Deus como Javé, ele então chama a Deus de Pai, Pai Nosso. Talvez já tentando penetrar nessa imagem psíquica que a gente transfere. E aí, como a gente imagina, então, esse Pai como aquele responsável pela criação do dever, principalmente do dever moral, do certo, do errado, o dono da consciência, né? Ele então atribui a esse pai o perdão das ofensas. Mas sendo ele um divino, sábio, amoroso, já coloca a lei da natureza intrínseca nisso no Pai Nosso, que ele diz: perdoai as nossas ofensas. Então, a figura do Pai. Então, Deus, que é Pai nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Como quem diz, Deus sempre perdoa, não precisa nem pedir. Na medida em que a gente se coloca na condição de quem quer ser perdoado e quem está pronto para ser perdoado e, mais além, que se perdoa. Então, o princípio da misericórdia é, de fato, perdão. Mas não o perdão que vem de fora. É isso que nós precisamos pensar aqui. Né? Kardec vai tratar disso exatamente nesse tópico, quando ele fala da reconciliação com os adversários. Então, acho que vale a pena hoje a gente transcorrer a respeito desse perdão. Que perdão é esse? Né? Porque nós estamos falando de misericórdia. Alguém que impede pela misericórdia é alguém que espera, de alguma forma, aliviar a própria culpa, aliviar o próprio erro. Um prisioneiro, por exemplo, que pede a misericórdia para um governante, um indulto, né, ou para um juiz, ele parte da condenação. Ele parte dessa ideia de condenação, de culpa. Sendo ele, de fato, culpado, não, mas ele parte da ideia de uma condenação. Então, a misericórdia, ela pressupõe essa defasagem de nível. Quando nós misturamos a misericórdia, por exemplo, com a caridade, a gente coloca nessa misericórdia alguém que pode ter misericórdia, alguém que está pronto para ter misericórdia. Então, parece que ele já está num patamar superior àquele que precisa da misericórdia. Eu nem gosto muito de misturar misericórdia com caridade por causa disso, porque parece que aquele que oferece a caridade está num nível superior, e não está. Muitas vezes está até num nível inferior. Né? Então, a misericórdia, ela tem essa conexão com o poder. O poder de quem pode conceder a misericórdia, e daquele que recebe, ou que está pronto, o que pede para receber. Nas relações
espirituais, nós todos sabemos que aqueles que de fato são mais elevados do que nós são os que se colocam na condição mais humilde, né? São aqueles que até quando se apresentam para nós, se diminuem em intensidade de iluminação, de brilho, de poder, para que nós não sejamos humilhados por eles. Da maneira como Jesus, por exemplo, se reduziu drasticamente. Segundo o Ramatiz, demorou 1000 anos para construir um perispírito que coubesse uma partícula do seu brilho, da sua luz, da sua força energética e condensasse aqui na matéria parte da sua existência, a fim de que ele vivesse a experiência terrena. Então, aqueles que de fato são elevados são os que se diminuem pela humildade. Então, a misericórdia verdadeira, ela não pode pretender se colocar numa posição superior. Da mesma maneira que a caridade verdadeira é desinteressada. Então, quando a gente fala de perdão e misericórdia, aonde está esse perdão? Se muitas vezes aquele que se sente ofendido, e a gente sabe na prática que muitas e muitas vezes, talvez todas as vezes, ofendidos são os dois lados, né? Mas aquele que se sente ofendido, ele se coloca numa condição superior, dizendo, eu sou o ofendido, então o outro é que vem a mim, né? Como a gente diz assim no Pai Nosso às vezes, venha a nós o vosso reino, né? Estou eu aqui, belo e formoso, esperando que Deus venha até mim, né? Como naquela imagem da Capela Sistina, em que Adão está lá, todo belo e formoso, esticando o dedinho assim, com o braço meio dobrado, e Deus todo esticado, tentando alcançar aquele dedo, e na imagem tão perfeita de Michelangelo, a gente percebe facilmente que se o Adão esticasse o dedo, ele encostaria em Deus, mas nem isso ele faz, né? Então, na vítima do perdão, muitas vezes o que a gente percebe é isso, que se aquela vítima esticasse o dedinho, quer dizer, se ela tivesse um pouquinho mais de abertura e disponibilidade, o outro que se sente o ofensor, mas também humilhado, arrependido, com remorso, perdido, sem saber como se reconectar, ele conseguiria dar o passo da desculpa. Então, vejam como é embaralhado esse sentimento da misericórdia, como ele é confuso para nós. Como a gente tem muita dificuldade de compreender que a misericórdia, ela é uma derivação da bondade. Não há misericórdia se não houver bondade. A gente já disse aqui até na semana passada que não há misericórdia, inclusive, se não houver fé. Porque se a gente não acreditar, por exemplo, que o outro também é falível, que o outro também tem dificuldades de buscar aprimorar-se a si mesmo, então a gente vai condenar o outro à danação, vai dizer, não, esse outro aí não quero mais na minha vida, né? Ele tem que ser excluído, morte eterna, inferno, né? A ideia que foi cultivada durante tantos e tantos anos, né? A separação, o maniqueísmo, né? O bem e o mal. Então, a gente se coloca, quem é vítima se coloca na posição, eu sou o bem, eu sou o bom, né? Porque eu não fiz nada errado, não fiz nada errado. A gente nem é capaz de retroceder nos nossos passos, na nossa história, no nosso contexto, para imaginar que tenha havido algo ali que incomodou o outro, que ofendeu o outro, que criou uma circunstância de discórdia. Então, esse orgulho, essa vaidade que impera, está muito longe da fé, da ideia de caridade, muito distante. Então, como que a misericórdia pode alcançá-la? Então, a misericórdia relacionada ao perdão, ela é um passo muito adiante. Por isso que Jesus também nos pede para apelar para a misericórdia divina.
ela pressupõe a confiança, a compreensão até, o estudo de que misericórdia é essa da lei da natureza. A misericórdia, ela é uma lei que vai além das condições normais de causa e efeito, de consequências do que acontece em decorrência dos nossos atos. Que uma coisa é o nosso dever, a nossa obrigação. Essa concepção do Pai Criador, que determina as leis da natureza, nós sabemos quais são os nossos deveres. Nós não precisamos ser educados para isso, mas nós precisamos ser educados para ter consciência disso, para refletir sobre isso, para dominar os nossos impulsos contrários à lei da natureza. E aí, a misericórdia, ela é algo incompreensível na lei da natureza. É assim que a gente deveria perceber. A lei de causa e efeito é muito simples. Olha, se você causa mal a alguém, você vai sofrer o mal que você causou, porque isso não é um castigo, mas é uma lição necessária a ser aprendida. Você precisa passar pela dor que você causa para deixar de cometer a dor. E às vezes você precisa fazer isso muitas e muitas e muitas vezes, né? Até incorporar isso, internalizar isso definitivamente na sua compreensão e mudar, então, o seu comportamento. Então, essa ideia da lei de causa e efeito é algo que a gente aprende como os animais. Não tem muita diferença, né? Quem tem animal doméstico sabe muito bem como isso funciona. Você diz, quando você quer ensinar o seu cachorro a fazer xixi, cocô, quantas vezes você tem que fazer aquele treinamento, né? No local, etc., ou de ser para a rua, ou de ele não estragar o seu sofá, ou de não comer as suas plantas, de não morder ninguém, né? Quantas vezes é preciso educar o animal? Às vezes uma vida inteira. Às vezes ele desencarna e não aprende. Com o ser humano não é diferente. Nós estamos desde aquela época da vida animal aprendendo a lei de causa e efeito. Se você faz o mal a alguém, você recebe o mal de volta. Se você faz o bem, no caso do animal, você recebe a recompensa. Você recebe um agrado, você recebe um petisco, e assim o animal vai sendo condicionado a agir da forma equilibrada. A diferença é que o animal não consegue raciocinar, concatenar sobre esse comportamento. Ele apenas percebe que é o bom, o que é o correto, ele não tem noção de bem e mal. Ele apenas compreende o que é o correto, ou seja, aquilo que o tutor dele espera que ele faça. Porque ele ganha uma recompensa, né, daquilo que não é o correto, daquilo que não é o certo. No caso do ser humano, a ideia de correto e incorreto ganha alguns adendos, né? Principalmente essa noção de bem e mal. E esse bem e mal, ele desvirtua demais a sociedade. Porque quando você começa a botar carimbo do que é bom e do que é mal, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: quem tem certeza sobre o que é bom e mal? Daí surgiram os preconceitos, né? O racismo, as leis injustas, as perseguições, as discrepâncias econômicas e sociais, e por aí afora, né? Até porque, por detrás de uma ideia, de uma lei divina, de que o trabalho enobrece o homem, começou-se a determinar que aqueles que enriqueceram muito pelo trabalho passaram a merecer aos olhos de Deus, essa é a ética protestante, passaram a merecer aos olhos de Deus o dinheiro que adquiriram, em prejuízo daqueles que não conseguiram o mesmo efeito. Só que se esqueceram de pontuar, porque às vezes a linha de largada é completamente desproporcional. As condições iniciais de quem parte nessa busca do crescimento econômico e social tem toda a sua trajetória, seja pela cor da pele, seja pela cultura, pelo estudo, pelos amigos do seu entorno, pelo local onde nasceu, onde mora, onde cresce, a escola, né, e assim por diante. Tem vários estudiosos que tratam sobre isso. Um dos que eu mais gosto se chama Bourdieu, Pierre Bourdieu, um
sociólogo francês, que tratou sobre essas condições estruturais que distinguem as pessoas na sociedade. E ele nem era espírita, né? Embora já tivesse passado Kardec na terra dele. Mas a gente também precisa se apegar à ciência. Kardec nos traz isso. A gente precisa compreender isso. Então, na condição humana, a gente começa a tentar compreender não apenas do que é certo e errado, no sentido de se eu faço, eu tenho a minha recompensa, então eu vou fazer mais, mas aquilo que eu posso manipular, aquilo que eu posso tentar fazer que parece o bem, aquilo que eu tento criar num conchavo da sociedade que me dê uma certa tranquilidade de consciência para fechar os olhos para o que é muito desproporcional, para o que é injusto, porque é também a outra avaliação de conceito do belo e do feio. E aí eu atribuo a beleza àquilo que eu considero o sucesso, aquilo que eu considero o bem-sucedido. Hoje, mais cedo, eu vi uma foto muito interessante. Eram 6 jogadores de futebol. E a frase era assim: beleza é ter dinheiro. Porque se vocês vissem a foto desses jogadores, esses que estavam na Copa do Mundo, todas as grandes estrelas, deles há cerca de 10 anos atrás, né? 10 anos, eles como eram feios, no sentido do que a gente considera bonito e feio, né? Os dentes tortos, os cabelos completamente, né, diferentes, até as feições físicas, sem a musculatura, a postura, né? O olhar, a gente percebe assim, de fato, não sei se aquilo era feiura, mas eu posso dizer que aquilo era tristeza, era uma pessoa com baixa estima, uma pessoa né, desorganizada dela mesma e fora do contexto da sociedade, da altivez que o sucesso, a fama, o dinheiro trazem, né? Aquela postura hoje completamente invertida, deles com, né, o peito estufado, aquele olhar severo, forte, conquistador, briguento, né? E toda a configuração física e da roupa, etc., combinando com o que a sociedade atual espera, então, que eles façam. Né? Então, é interessante, porque a gente parece autômato, a gente parece um robô. A gente quer parecer cada vez mais igual a determinados parâmetros que são estabelecidos do que é o belo, do que é o feio. Né? O Humberto Eco, outro cientista, para citar também, que não era religioso, também não era espírita, faleceu há poucos anos, tem 2 livros, um que é a História da Beleza e o outro é a História da Feiura. E na História da Feiura ele diz que uma coisa é a gente dizer que o outro é feio, a outra é a gente construir a condição para que o outro se torne feio, né? Pelas palavras, pelos julgamentos, né? Pelas combinações que a gente faz. Então, que misericórdia é essa? Estou falando de misericórdia. Que misericórdia é essa? A gente entra num ambiente social em que começa a fazer o julgamento das pessoas. E a gente faz esse julgamento consciente ou inconsciente. Então, que diferença tem daquele animal, né, doméstico em que estava sendo treinado a definir o que é o correto do incorreto? Nós somos fruto dessas manipulações. E se antes isso se dava na escola, nas igrejas, no ambiente de família, hoje isso se dá nas redes sociais. São os influencers, são as pessoas que constroem as notícias, o que a gente chama de fake news, né? Aquilo que a gente se deixa consumir para que nos influencie como verdade ou como mentira. Uma coisa muito perigosa da nossa época é o conceito, por exemplo, do cancelamento. Quem leu, viu filme ou ouviu falar do Big Brother, né, de 1984, né, o livro de George Orwell, ele previu o Big Brother de verdade, não esse da televisão não, de verdade, né, o original. E ele falava que chegaria um tempo em que
a verdade seria manipulada e se mudaria também a história. Isso também, eu acho, se me falha a memória, também está no livro Admirável Mundo Novo, do Aldous, Huxley, né? Então, essas condições, né, que a gente vive hoje, fala assim, o que é verdade? Nós temos fake news, né, de um lado, que manipula essa verdade, e nós temos toda a desconstrução de pessoas. Então, eu vejo muito na mídia essas pessoas que são favoráveis ao que eles chamam de cancelamento. Cancelamento é você ir lá e apagar a pessoa, né? Então você exclui aquela pessoa socialmente. E se ela é uma pessoa que já morreu, você exclui das escolas, né? Você exclui das bibliotecas, das livrarias e de tudo quanto é lugar, como se aquela pessoa devesse ser massacrada. Ao invés de a gente aprender com os erros. Eu não sou a favor de excluir ninguém, não. Acho que a gente tem que ir lá e encara de frente, né? Faz o aprendizado correto sobre o erro que foi cometido, porque nós todos somos falíveis. Ninguém precisa ficar endeusando, botando estátua e etc. Mas nós temos que encarar de frente os erros que nós, como humanidade, cometemos. Mas eu queria citar aqui 2 exemplos. Um deles é o cancelamento de Kardec. Então, as pessoas que fazem parte desse grupo costumam dizer assim: Kardec era racista, porque em um determinado momento ele disse que um povo lá específico da África era inferior, era de uma raça inferior em comparação à raça europeia. Só que as pessoas leem as frases curtas, os parágrafos, né? Não vão olhar os contextos, não vão olhar o momento em que Kardec escreveu aquilo, na época do pensamento dele, né? E se fossem compreender isso, veriam que Kardec não tem nada de racista, né? Aquilo era o contexto que ele estava vivendo. E, de fato, aquela sociedade que ele estava citando era uma sociedade primitiva, muito primitiva. O fato deles serem negros era casual ali no exemplo. Ele podia ter citado um povo branco vivendo na Groenlândia, né? E por acaso citou um povo africano. Mas e se ele tivesse cometido também o racismo, eu tenho certeza que no momento do desencarne dele ele ganhou consciência disso e mudou o pensamento, porque não foi intencional. Mas isso não anula a obra inteira dele. Nós aqui, hoje, 200 anos depois, não temos que repetir o mesmo erro que ele. Aliás, isso já foi corrigido há muito tempo no Espiritismo. Mas nós temos que ser capazes de compreender isso, de verificar aquilo como uma incorreção e aí fazer o ajuste necessário. A segunda pessoa que mencionaram, né, um escritor brasileiro muito contemporâneo, conhecido, vendedor de best-sellers sobre histórias, ele sugeriu que se anulasse Kant. Gente, desculpa. Kant foi um dos maiores pensadores da história da humanidade, um dos maiores filósofos. Todo mundo cita Kant, não tem como... Assim, você tem a história da filosofia, para tudo, aí tem Kant. Depois continua a história da filosofia. Assim, não dá. Alguém chega e fala assim, quem é esse fulano que se pensa maior que todo mundo? Pode dizer, vai lá e cancela Kant. Porque diz que Kant também era racista, né? Então, essas coisas é que a gente, como é que você vai aplicar a misericórdia para alguém que não é capaz de compreender essa diferença? Então, a misericórdia pressupõe aquilo que o Espiritismo alerta: amai-vos, mas instruí-vos. Porque a misericórdia não é um conceito banal, não é algo para ser aplicado por zelo e por pedido infame de alguém que tenha muita piedade de nós. Essa misericórdia que está nos evangelhos não é a misericórdia de um imperador, do Maquiavel, do príncipe, que ele aplicava a misericórdia porque ele recomendava ao rei que o rei fosse respeitado, odiado, temido, mas também admirado na medida do possível, e que ele pudesse demonstrar que ele tinha o poder da vida e da morte. E em todo o contexto de autoritarismo, de totalitarismo que a gente vê, de ditadura na história, o que mais prevalece é o predomínio do poder da vida e da morte. O que foi a guilhotina na Revolução Francesa? Senão o povo tentando demonstrar que tinha um poder acima do poder do imperador, que já era um poder de vida e morte, mas o povo tentou revidar. E a história ali é tão trágica que até o criador da guilhotina, Monsieur Guillotin, morre também na guilhotina, né? Mas a história do poder está muito relacionada à misericórdia.
Então, essa misericórdia de Maquiavel não é a misericórdia divina. Isso é um interesse, uma manipulação política dos jogos de poder. Então, a misericórdia que se vê, entre aspas, no mundo corporativo, nas relações de emprego, né, patrão e empregado, também não tem nada a ver com misericórdia. Aquela misericórdia que se vê no trabalho voluntariado, das arrecadações de dinheiro, campanhas, etc., para ir lá e fazer uma doação, onde todo mundo tira foto, todo mundo divulga, todo mundo aparece ali para que os outros saibam, né? Olha como eu sou bonzinho, né? E aí, isso não é misericórdia. Não tem nada de misericórdia nisso. Isso é apenas uma estratégia de marketing, de ego. É uma estratégia de ego e de poder. Né? E ego e poder são praticamente a mesma coisa. Então, quando a gente fala da misericórdia evangélica, ela pressupõe o aprendizado da fé e da caridade desinteressados, condicionais. Como é que a gente vai compreender a misericórdia divina se a gente não for capaz de praticar esses dois pré-requisitos? E a dimensão da esperança, porque a esperança é aquilo que faz com que a gente seja capaz de ser diferente, de aceitar, fugir, quebrar tabus, de não cair no mesmismo da sociedade. Não importa o que as pessoas pensam da gente, eles não têm nada a ver com as nossas escolhas. Nós não vamos ser cobrados pela opinião alheia. Nós seremos cobrados pelas nossas escolhas, que nós estamos fazendo, como aquilo que Aristóteles e Platão e Sócrates já diziam, nós somos o que sempre fazemos. Nós somos o hábito. Então nós temos que mudar o nosso hábito. A misericórdia é uma atitude permanente, não uma atitude isolada. Hoje eu acordei com vontade de ser misericordioso. Eu vou ajudar alguém na rua. Não existe isso. Não existe. Isso não é misericórdia. Isso é o ego falando com vocês. A misericórdia é algo que a gente incorpora no nosso comportamento. E aí a gente vai aprender a se relacionar com o outro. Porque se nós estivermos vivendo a nossa misericórdia, que diferença faz se o outro errou? O Kiko, né, essa expressão que a gente fala, o que eu tenho a ver com o erro do outro? Nada. O outro erra como eu erro. Ah, mas ele me ofendeu, ele me machucou, ele me criou um grande problema. Sim, é verdade. E você já fez isso com outras pessoas, continua fazendo, vai fazer ainda, se não com ele, com outras pessoas que estão ao seu redor. Porque a gente vive numa inconstância desse aprendizado das leis de causa e efeito. Mas quando a gente ganha consciência disso, a gente passa a ser misericordioso com a gente. Porque a gente compreende esses efeitos. A gente aceita a condição de imperfeição. A gente separa o nosso ego e reassume o papel íntegro da nossa correção. Veja, da nossa correção. Não é da correção alheia. Não é que o outro pensa que é correto ou incorreto. É o que nós sentimos no nosso íntimo, no nosso eu interior. Que é a mensagem do Espiritismo. Por quê? Porque não adianta ninguém dizer para você, olha, isso é certo, isso aqui é errado. Isso aqui é justo, isso aqui é injusto. Isso aqui é bom, isso aqui é belo, isso aqui é feio. Não existe isso. Não existe isso. A condição que define essas coisas, de belo e feio, de bom e ruim, né, justo ou injusto, são condições espirituais. Espirituais. Ou seja, além dos 5 sentidos, além da nossa capacidade de raciocínio limitado da nossa matemática. A nossa matemática básica, ela ainda define 1 mais 1 igual a 2. O que é que nos diz a espiritualidade? 1 mais 1 igual a 3. Claro. Quando você tem 2 e você cria alguma coisa, esse é o terceiro elemento. Não é 2. 1 mais 1 é igual a 3. Então a matemática está errada? Não, a matemática está certa. Mas a gente aqui não percebe o que está por detrás dessa lei da matemática. Quando você une 2 forças, você cria uma terceira força, que é a soma dessas duas.
Quando nós estamos trabalhando aqui nessa casa, nós estamos não apenas somando as individualidades, nós estamos criando uma egrégora, um campo magnético superior, que a espiritualidade utiliza para socorrer aqueles que mais necessitam. É uma força imantada. Se tivessem videntes fora da Casa Paula, haveriam túneis de luz saindo daqui, enquanto nós estamos aqui trabalhando. Isso é nosso mérito, porque nós somos melhores do que os outros? Não. Isso é o elemento criado por Deus que demonstra o como, e que Jesus traduziu assim: onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Quando ele fala isso, esse eu estarei no meio deles, eu sou a representação dessa energia criada pela união de pelo menos 2 seres conjugados. Quem estudou um pouquinho de biologia ou de jardinagem, que observou a natureza, verifica que uma coisa é você botar uma planta, uma varanda no jardim. Outra coisa é você colocar 2, 3, 5. A energia que você sente, o quanto você atrai de outros animais e tudo o que acontece no entorno dali vira um bioma. Né? A biologia chama isso de bioma. Você vai criar um bioma. Vai criar uma condição de vida própria, um meio. Aquilo vira um ambiente diferente. Não é mais a somatória de elementos da natureza dispostos ali. Então, a misericórdia, ela precisa estar dentro de um bioma. Nós precisamos ter a capacidade de nos relacionarmos com os outros, para que a misericórdia se manifeste. Não sou eu aqui que diga assim, eu sou misericordioso. Então, Deus é misericordioso, Jesus é misericordioso. Não, gente. Ou sou eu com Deus e Deus em mim, ou sou eu com Jesus, Jesus em mim, ou não tem isso. Porque não sou eu aqui e ele lá. Não tem essa distância. É a relação que cria a misericórdia. É o bioma. E quanto mais eu transformo a minha família num bioma, quanto mais eu transformo a minha rede de amigos, não são coleguinhas de Facebook e redes sociais, são amigos de verdade, amigos com cumplicidade, com dores, não só de elogios, né? Com a capacidade de convivência, de tolerância, de superação. Então, essa condição, esse bioma é que faz a diferença. E não pode ser um bioma de falsidade. Não pode ser aquela coisa assim, amigos, negócio à parte. Né? Como a gente faz nos ambientes de trabalho. Não pode. A compreensão desse bioma da misericórdia, para que estabeleça ali o perdão, parte da premissa da autoaceitação e da aceitação do outro. Então não tem cancelamento. Não tem punição. Entenderam a diferença? Tem aprendizado. Tem você pegar na mão do seu filho e dizer, filho, você errou. Vamos aprender de novo? Difícil, né? Mas essa é a forma correta. Com compaixão. E isso vale para o companheiro, isso vale para os outros parentes, vale para os nossos amigos, vale para as pessoas com que a gente convive. Mas com o direito de errar e com o direito de se sentir errante. Não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema de reconhecer-se na condição de quem erra. A gente poderia pensar assim, poxa, se Jesus foi humano, ele também deve ter errado. Não é verdade? Porque se a gente acredita num Jesus humano, e o erro é intrínseco à humanidade, em algum momento ele deve ter errado. Qual foi o momento que Jesus errou no Evangelho? Eu acho que a gente não sabe da vida dele toda. Né? E no Evangelho eles fizeram o possível para contar só as coisas boas. Tentaram construir uma imagem divina de Jesus. Né? Mas tem ali uma escapadela, não tem não? Pelo menos em um momento, a gente percebe um Jesus um pouco mais fraco. Talvez temeroso. Que momento é esse? Estou falando só um exemplo, a gente podia citar outros. Né? É um momento do Gólgota, que antecede a crucificação, que ele pede, Pai, afasta de mim esse cálice. Então, esse é o momento de fraqueza de Jesus.
Claro que comparado com as nossas fraquezas, isso não é nada, porque ele acreditava na misericórdia divina. Eu disse isso aqui até semana passada. Ele acreditava, ele não fez isso por acaso, ele sabia o que ele estava pedindo. Porque ele dizia assim, olha, em todas as leis do universo, se tiver um mínimo uma brecha, né, afasta de mim esse caso. Mas há um outro momento estranho de Jesus, quando ele vai no templo e vê os vendilhões e sai quebrando todas as coisas, jogando as mesas, afastando, gritando. Né? Também não sei se isso é erro, mas eu só queria trazer essa dimensão para que a gente pensasse assim, nós temos que aceitar que nós erramos. Nós não precisamos ficar nos condenando pelo erro. O que a gente não pode é repetir o erro. E tendo consciência do erro, a gente precisa se controlar para não errar. E aceitar as consequências dos erros que a gente praticou. E aí é preciso ter coragem, é preciso ter dignidade, é preciso ter verdade, né, para enfrentar isso. Humildade e assim por diante. Então, a misericórdia, ela é aplicada na somatória desse contexto, que eu estou chamando aqui de bioma. É uma condição específica em que nós temos que aceitar a nossa vida. E mais, a gente tem que encontrar o valor do Consolador. Porque o Consolador é a misericórdia. Quando Jesus diz, eu vos enviarei o Consolador é a misericórdia. Porque o que é o Consolador? O Consolador é aquele que traz o caminho, a verdade e a vida. Quando no Espiritismo se apresenta a ideia de que há um caminho a ser percorrido, um caminho do esclarecimento, um caminho da caridade, um caminho que se apresenta numa relação de compreensão de dois mundos interligados e que a vida continua. Então aqui nós temos um caminho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele se apresenta no conceito da verdade, ele diz, amai-vos e instruí-vos, porque seja pela revelação dos Espíritos, seja pela ciência, seja até mesmo pela religião, nós temos o dever de encontrar a fé raciocinada. Então, isso se apresenta como um consolador. E por fim, quando nós compreendemos que a vida não se encerra na morte física, e que essa vida tem uma dimensão da eternidade, uma dimensão espiritual que muito supera aquela que nós hoje aprendemos a aceitar e conviver, então nós temos aqui o consolo efetivo de que aqueles que se separam de nós, os nossos entes queridos, e quando nós nos separamos, essa separação não é definitiva. Essa separação é circunstancial e temporária. E nós ainda assim podemos manter contato com todos aqueles que estão próximos ao nosso redor, pela dimensão espiritual, às vezes próximos, às vezes um pouco mais distantes fisicamente, mas sempre conectados pelo nosso pensamento e pelo nosso sentimento. Então veja que também a misericórdia, ela se associa à consolação. E aí nós podemos pensar na consolação da espiritualidade ou na consolação do nosso ambiente físico, né? Porque nós também podemos ser consoladores, na medida em que a gente esclarece, que a gente ampara, que a gente leva o esclarecimento e a verdade na perspectiva da vida em múltiplas dimensões. Então, vejam como a questão da reconciliação não é apenas, desculpa aqui, olha, eu sei que eu pisei na bola, não devia ter feito isso com você, né? Então me perdoa. Né? Eu não estou diminuindo a importância desse gesto. O que eu estou tentando dizer é que isso não basta. Né?
Eu gosto muito, por exemplo, do Ho'oponopono. Acho maravilhoso a gente poder se concentrar nesse mantra e pensar, quem é que eles conhecem, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado, agradeço, né? É ótimo, mas só isso não basta, entende a diferença da misericórdia? A misericórdia é ir além. A misericórdia é compreender a dimensão do outro. Não é viver a vida do outro. Não é voltar ao estágio anterior. Não é ir numa condição superior perante aquele que sofre. Não. É você, energeticamente e nas suas atitudes, buscar e construir uma coerência da sua atitude, que determine o seu espaço, o seu momento, a sua condição, mas também que aceite no outro essa condição alheia. E que ali vai ter que haver um ponto de conjugação, de harmonia dessas condições que são estabelecidas. Então, a misericórdia, não adianta olhar para ela como um ato mágico, divino, de algo que irá superar todas as leis universais, principalmente as de causa e efeito, e que irá, então, fazer um indulto, que apesar da gente ser muito errado, e apesar da gente defender muito, a gente dever muito, que Deus irá perdoar as nossas faltas. Não é isso. Não é isso. Isso não está em nenhum lugar escrito nos evangelhos ou em todas as revelações sagradas. Esse Deus que a gente espera fazendo isso não existe. O que há é a condição do amor que Jesus diz que supera muitos pecados. Ou seja, aquele amor que está unindo a fé, a esperança, a caridade, então que, portanto, se torna apto, né, pronto, merecedor de descobrir uma condição nova e, portanto, superar essa existência de dor e sofrimento que nós vivemos. E aqui, para arrematar, né, eu vou trazer o pensamento indiano, que eu gosto muito, seja no budismo, no Vedanta, que diz que nós vivemos uma ilusão, que chama o nosso mundo de Maya. Né? Por quê? Porque aqui impõe, então, na ideia que a religião oriental, principalmente do budismo, do hinduísmo, nos traz a respeito da ilusão, é algo que a gente precisa desenvolver consciência. Né? Nós temos diferentes dimensões da vida, e é isso que o Espiritismo traz de imediato, que seriam pelo menos duas dimensões espirituais, né? Uma encarnada e a outra desencarnada. Mas, ao longo desses quase 200 anos da revelação espírita, o que a gente percebe é que há da ilusão de Maya, que as religiões orientais principalmente nos apresentam. O Espiritismo, ele trouxe para nós a visão da dimensão terrena, encarnada, e a dimensão desencarnada, seria a dimensão espiritual, mundo espiritual. Kardec até chega a mencionar que há o estágio ou a dimensão da erraticidade, que é quando a gente desencarna no estágio atual da nossa evolução, e daqueles espíritos mais evoluídos que viveriam, então, em uma outra dimensão. Kardec não fala em dimensão, e a gente tem que tentar entender que Kardec viveu antes das revelações da física, né? Seja a teoria da relatividade, de Einstein, seja anterior, quando a gente já começa a estudar a física quântica, a mecânica quântica, etc., que se tem uma noção mais clara disso. E só mais recentemente é que se vem falando na ciência a respeito das dimensões, naquilo que surgiu na teoria das cordas. Então, Kardec não tinha a menor noção científica
a esse respeito, né? Então, a gente tem que compreender esse estágio de conhecimento de Kardec. Então, essas palavras que eu estou falando aqui são coisas que eu estou adaptando àquela circunstância em que ele nos trouxe a revelação. Kardec, então, reconhece a condição de pelo menos 3 níveis, digamos assim. O nível encarnado, o nível da erraticidade e o nível dos espíritos mais evoluídos. Nos estudos de André Luiz e de vários outros espíritos, nas revelações que nós temos, e também de outras religiões, nós podemos facilmente chegar a 10 dimensões, pelo menos, né? Considerando os níveis mais densos de umbral até o abismo e dos níveis mais elevados que a gente já teve depoimentos. Então, ou seja, o mundo que nós vivemos encarnados é um mundo de ilusão. Nesse sentido, porque ele é passageiro, ele é circunstancial, ele é limitado e ele nos impede de ter a consciência plena de todas as outras coisas que acontecem ao nosso redor. Diante disso, a ideia da misericórdia parece um efeito mágico, realmente. Parece algo que vem de fora para nos alcançar, né? Como se fosse alguém superpoderoso que pudesse interferir na nossa condição humana encarnada. Jogando isso para o mundo dos computadores, nós poderíamos pensar que vivemos aqui uma realidade virtual, né? Vivemos aqui como avatares, né? Presenciando circunstâncias que não são a verdadeira realidade e que uma parte de nós, que seria o nosso espírito, está em outra dimensão, então, interagindo com as nossas escolhas que aqui nós fazemos. Mas nessa condição de bonecos, entre aspas, né, de avatares, a gente não tem consciência do que acontece lá fora. Veja, a computação, eu estou citando isso só para dizer que a computação moderna, ela cria condições de nós compreendermos melhor aquilo que se passa nas outras dimensões. Os filmes recentes de super-heróis também falam muito a respeito do multiverso. Apesar desse multiverso do cinema ser algo muito embaralhado, como se no fundo fossem níveis dimensionais tão erráticos quanto os nossos atuais, como se eles não fizessem muita diferença em termos de evolução e de condição estabelecida, né? Mas servem para ilustrar, pelo menos para que a gente possa ir aos poucos ganhando essa consciência a respeito da ilusão. E trazendo para nós uma ideia de misericórdia que não está associada a uma intervenção, que não está associada a uma condição de um poder externo que vem nos socorrer. E isso também é importante para que a gente possa fazer uma leitura um pouco mais realística a respeito do Apocalipse. Porque a ideia que nós temos sobre a transição planetária e sobre o momento do Apocalipse é que haverá uma intervenção de um poder supremo. Jesus chegando com a sua carruagem de fogo, né? Vindo socorrer as ovelhas perdidas na terra, separando o joio do trigo. E Jesus nunca falou de bem e de mal, né? Mas ele falou de joio do trigo, né? O joio não é mal. O joio é só uma planta diferente do trigo. Dá para entender isso? Né? Em nenhum momento Jesus falou do bem e do mal. Ele falou de joio do trigo. Para a gente entender que o joio não está num estágio avançado como planta, que está o trigo, que já serve de alimento e que, ao mesmo tempo, não estraga as outras plantas ao redor dele. Enquanto que o joio, ele é uma planta que se aproveita das condições do trigo para que ele possa sobreviver, crescer e etc. Então, isso parece um pouco com a condição humana, né? Daqueles que são os mais aproveitadores, aqueles que são os sugadores da condição humana, em comparação com aqueles que estão mais afinados com o seu papel, com a sua grandeza, com os frutos que possam oferecer. Então, a ideia da misericórdia, ela é uma ideia também de consciência, de sair dessa dimensão de ilusão, de Maia e de uma intervenção. Tudo é um processo
tudo é uma condição evolutiva. Mas a gente tem que lembrar que Gaia, a Terra, é um ser vivo. É diferente da nossa consciência, não é humano, não é espírito, mas é um ser vivo. É muito mais do que um bioma, né? E isso também interfere em nós e também pode reagir. E todo o universo é dessa maneira. Então, uma coisa é a nossa ignorância, incapaz de perceber que Gaia possa ter uma reação, ou que o sistema solar possa ter uma reação, ou que os outros seres viventes em outras dimensões possam reagir. Mas isso não tem nada a ver com uma intervenção de algo que desconsidere os nossos méritos, a nossa evolução e a nossa condição efetiva de desprendimento e de evangelização. Então, para consolidar isso, pensemos no seguinte: reconciliar com o outro, o contexto da misericórdia, pressupõe que nós tenhamos a fé esclarecida, a fé raciocinada, a esperança na dimensão da mudança daquilo que nós não podemos compreender, porque somos ignorantes, mas que sabemos que existe e interage pelo bem, aí o sentido do bem é o bem mesmo, né? Da harmonia, do progresso, da integração, para o amor, para a caridade, que é fraterna, que vem unir os nossos esforços na transformação do bem comum. E assim, essa misericórdia encontra o bioma, a condição ideal de pensamento, de práticas, de vontade para que as coisas se transformem. E, consequentemente, cria uma força nova. Então, 1 mais 1 se torna 3. Jesus aparece com a visão consoladora do novo caminho, da nova verdade e da vida que se estabelece na Terra. Então, que possamos nos concentrar nessa condição, deixar que essa verdade, que esse caminho, que essa vida, guie os nossos corações na direção da verdadeira misericórdia, na graça de Deus.